Olá, gente. Hoje a gente vai conversar com duas super queridas e as duas chamam Ana. Uma é Ana Luísa e a outra é Ana Clara. As duas já fizeram um intercâmbio e já tem um outro intercâmbio sendo programado. Então, a gente vai conversar com elas sobre o que fazer para impulsionar as nossas habilidades de idiomas durante o intercâmbio. Né? A gente sabe que é importante a gente fazer uma programação antes, para a gente estudar, para a gente entender melhor o idioma. Né? Não é assim, eu vou deixar porque eu vou aprender lá. Não é. Por quê? Porque passa muito aperto no início. Então, sempre é bom você chegar com pelo menos o básico do intercâmbio, né? O básico do idioma. Então, às vezes eu falo para os alunos, assim, a hora que você decidiu fazer o seu intercâmbio, a hora que você decidir qual que é o destino, você já deve imediatamente procurar uma escola, procurar um professor para poder aprender mais, né? Porque aí quando você chegar no intercâmbio vai ser só alegria. Né? Não vai ficar passando fome, não vai ter dificuldade de fazer amizade, né? Porque isso acontece. Então aqui, conta um pouco pra gente, você já conversou com a gente sobre o seu intercâmbio em Santa Bárbara, já contou como é que foi, mas eu queria que você contasse um pouco sobre a experiência de fazer um intercâmbio sendo nível C de idioma. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer intercâmbio, então eu não preciso me preparar para fazer esse intercâmbio. Eu vou aprender tudo lá. Você acha que aprende tudo no intercâmbio ou é importante chegar já com algum nível de idioma, de proficiência? Eu acho que a experiência que você vai ter no intercâmbio varia de acordo com o nível que você tá indo. Eu tinha alguns amigos que eram do A, alguns do B, e eu e Vitor éramos do C. A gente já tava chegando no C2 já, a gente já tava quase formando lá. E as experiências foram muito diferentes. Eu acho que você chegar sem falar nada não é bom, porque como que você vai chegar no aeroporto? Como que você vai se comunicar na escola? Então, o básico tem que ter. Mas não é assim, nossa, então eu não sei falar inglês de jeito nenhum, eu não posso ir. Não, acho que uma preparação antes é válida. Só que a minha experiência foi muito legal, porque eu já estava no nível que o meu inglês estava muito estagnado. Porque quando a gente estuda inglês no Brasil, chega uma hora que o inglês para, né? Assim, eu não converso com minha mãe, não converso com meu pai em inglês, meus amigos não conversam em inglês, então chega uma hora que dá uma estagnada. E o intercâmbio serviu justamente para eu começar a falar com mais naturalidade. Eu botar em prática todo aquele conteúdo que eu via na aula no Brasil. Então, para mim, serviu meio que para eu chegar na fluência, assim, falar, pensar em inglês mais fácil. Eu não aprendi Perder um pouco a vergonha, né? Exato. Não, isso aí é para qualquer nível, né? Mas no meu caso, chegou no nível assim, de eu pensar em inglês. Eu não estava preocupada em aprender vocabulário. O meu amigo, por exemplo, que era do B, ele chegou com nível de inglês péssimo, assim, falando em, não que seja ruim, mas um nível de inglês mais baixo. E ele saiu com um nível de inglês alto, ele conseguiu chegar no C1, e ele aprendeu muito vocabulário, muita coisa. Então, já chega na hora assim, eu aprendi a ter desenvoltura e expressões de nativos, essas coisas. Ele já foi aprender mais o vocabulário mais básico, mas foi vantajoso para os dois. Então, acho que... Exatamente. E aí é uma coisa que eu falo, eu também observei isso durante o meu intercâmbio. Eu tinha um inglês intermediário. Então, o que acontece? Quando eu tinha amigos que tinham um nível muito elementar, né? Eles passavam muito aperto, né? Na questão de não saber pedir uma comida, ficava naquela dependência, nossa, pede uma comida ali pra mim, vai, ele pergunta onde que é o banheiro, pergunta se tem número maior, qual outra cor que tem de roupa. Sabe, essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, uma coisa que eu sempre oriento é, gente, estude. Se você se programou para fazer um intercâmbio, invista nisso como um projeto seu, né? Para você ter uma boa experiência. E para isso, se você tiver um nível intermediário, você consegue avançar muito mais. Né? Eu vi que algumas pessoas que chegavam com um nível muito elementar, além de passar esse aperto, elas acabavam ficando tímidas, iam se fechando. Né? Então, eu sempre sugiro isso. Falo, gente, investe antes de viajar. Porque aí lá vai ser tudo muito mais fácil, você já vai estar mais familiarizado com o idioma, né? E não vai passar tanto aperto. Deixa eu aceitar a Aninha aqui de novo. A Aninha voltou. E tinha muita gente que me questionava também essa questão de eu ter um nível avançado e ir fazer intercâmbio. Tipo assim, você já fala inglês, por que você tá indo? Exatamente. Voltei. Aí, as pessoas questionam também isso. Mas eu já sou C1, eu já sou C2, o intercâmbio para mim vai valer a pena? Vale muito a pena. Porque aí é que você desenvolve mesmo. E aí você começa, além de fazer muitas amizades, conhecer vários lugares, você fica mais imerso na cultura local, né? Porque você começa a aproveitar outras coisas. Não é assim? Como é que foi, Aninha, sua experiência? Qual que era o seu nível de inglês quando você foi pela primeira vez? E como que foi sua preparação? Legal, muito bom. Isso é ótimo de perguntar, porque quando eu fui, assim, eu ficava com medo de pensar no intercâmbio. Falei assim, não, isso aqui vai dar errado, então eu não vou assim, não vou fazer nada, porque aí não tem chance de dar errado. E aí eu fui assim, sabe, na cara e na coragem. E aí foi péssimo. E aí hoje eu falo todos os dias para as pessoas, pelo amor de Deus, não façam o que eu fiz. Por quê? Porque você, às vezes a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Poxa, eu vou começar a fazer academia, fazer exercício. No primeiro dia que você vai pra academia, você não vai conseguir fazer direito. Você vai tentar ali, não vai fazer a posição certa, não vai conseguir. Poxa, no seu intercâmbio vai ser a mesma coisa. Você vai tentar conversar com alguém, você não vai conseguir, não vai sair, gente, de primeira. Não vai sair. Se você não conversa aqui, não vai acontecer. Você não vai virar a chavinha assim, opa, agora eu tô falando inglês. Não é assim que funciona. Então você tem que começar essa preparação, se acostumar a fazer essa imersão ainda no Brasil, para você chegar lá e aproveitar muito mais. E sempre tem a questão do trâmite de aeroporto. Então, assim, eu falo que é uma segurança. Você precisa saber o básico que vai te dar uma segurança. Você precisa saber uma informação. Como que eu faço para chegar na Polícia Federal? Né? Onde fica um banheiro? Onde que eu compro uma água? Essas são informações que você precisa ter em relação à sua sobrevivência ali.
né? Então eu falo que é importante isso, até para saber esse deslocamento. Você vai chegar para fazer imigração, eles vão te perguntar: o que você veio fazer aqui? Eles não vão te perguntar em português. Eles vão te perguntar no idioma deles. Né? Isso é ótimo, porque a gente... aqui, quanto que você trouxe de dinheiro, quanto tempo você vai ficar, onde você vai se hospedar, que dia você vai embora. Não é assim? É ótimo, porque aí tem umas palavras-chave ali que você precisa saber como elas são naquele idioma. Porque senão você chega lá, eu acho que tinha uma palavra que eu não sabia antes e que eu descobri na imigração. Que era, eu acho que é insurance, alguma coisa assim, de seguro de saúde. E eu não sabia o que era. Então eu tava lá na imigração, olhando pro cara e falei assim, e aí, né? E o Daniel, mostra esse negócio de saúde. Então tá, descobri a palavra não. Mas não era é assim. óbvio que a gente prepara toda a documentação para vocês. A documentação já vai em inglês. Com as informações de onde vocês estão ficando, de qual curso que vocês estão fazendo, quanto tempo vocês vão ficar no país, tudo. Mas das hipóteses você só mostra, né? Exatamente. Mas o que acontece? O policial, ele quer saber de você, porque ele quer escutar de você, entendeu? Igual quando a gente está fazendo entrevista para tirar visto, alguma coisa assim, não adianta só você mostrar os documentos, ele pergunta para você, porque ele quer saber o que você vai responder, né? Então a gente precisa estar preparada para esse tipo de coisa. Eu adoro contar em live a experiência que eu tive, acho que eu já contei numa live com você, né? Eu e o Vitor chegamos, 2 panguás, a gente não achava o transfer de jeito nenhum. E aí a gente ficou lá 1 hora e procura o transfer. E assim, evitando de qualquer maneira ter que fazer contato com alguém. Aí o Vitor olhou pra mim e falou assim, não, Ana Luísa, agora a gente vai ter que fazer isso. Aí eu falei assim, tá bom, você liga? Ele, eu não, acabei de chegar, tem que ligar no telefone em inglês? Aí ele falou, não, eu não. Eu falei, eu também não, então a gente vai ficar sem transfer, vou ficar no aeroporto pra sempre. Aí ele falou assim, não, tá bom, eu ligo. Aí ele pegou, discou e fez assim, ó, na hora que atendeu. Eu não. Aí a moça da IF, tipo, oi, tudo bem? Aí eu tô tipo assim, transfer. Isso porque eu tinha um nível de inglês avançado. E aí eu coloquei alguma hora que ela tava falando muito rápido, eu tinha acabado de chegar. E aí eu liguei no Viva Voz, falei, Vitor, entende junto comigo. E assim, foi um desespero geral, só que a gente conseguiu entender o lugar que ela tinha falado. E na hora que a gente chegou no lugar, era exatamente o lugar que eu e o Vitor saímos depois que a gente desembarcou. E tava lá o pessoal da IF com uma placa de todo tamanho escrito IF, eu e o Vitor demoramos 1 hora pra achar e um telefonema traumático. Então, assim, vão preparados que se tiver a pena, você pode estar sozinho, você pode estar com 10 pessoas, que vai chegar uma hora que você vai passar, você vai precisar falar inglês, não vai ter jeito. Exatamente. Tem que falar, tem que perguntar. E isso, gente, é em qualquer lugar do mundo, né? A Aninha fez um post esses dias do I'm a Sandwich, que é perfeito. E é isso, você treina 1000 vezes. Nossa, vou chegar, vou conversar, e aí, como é que tá, não sei o quê. Você vai arrasar e não é. Na hora H, você gela, dá um frio na barriga e sai tudo abacalhado, né? Exatamente. E a gente tem sorte quando a gente ainda consegue, quando o outro ainda consegue entender alguma coisa. Né? Não fala. Eu lembro que eu fiquei umas 3 semanas, 4 semanas, às vezes não conseguindo responder na hora e falando só yeah. Até o momento que eu falei assim, não, querida, tem que utilizar isso aqui, né? Exatamente. E aí foi legal, que aí até o pai, né, Roshi Dad, ele falou assim comigo, nossa, e aí, tá? Aí, né? Finalmente. Porque às vezes a gente trava mesmo, só isso não pode ficar assim pra sempre, né? A gente tem que, beleza, tô aqui no exterior, poxa. Então, eu fico, quando o povo chega pra mim, falando assim, Juliana, eu queria fazer um intercâmbio de 2 semanas. A primeira coisa que eu pergunto é a seguinte, falo, gente, você tem certeza que só 2? Você não tem mais tempo disponível na sua vida? Porque a primeira semana é a semana que você pergunta, o que eu vim fazer aqui? Por que eu saí da minha casa? Entendeu? Porque, tipo, ao mesmo tempo que você tá dentro de um filme, né? Você acha tudo lindo, maravilhoso, você fica pensando, gente, pelo amor de Deus, eu não sei conversar, eu não sei onde tá nada, eu não sei, né? Fica assim, eu não conheço ninguém, você fica meio perdido. Na segunda semana, gente, é tudo maravilhoso. Porque aí você já não tá nem aí, você já conversa o seu idioma do jeito que você entende mesmo, que você, né? Você fala, eu tenho que comunicar de alguma forma, e já conhece algumas pessoas. Então, assim, essa preparação antes do intercâmbio é super importante. A Aninha dá umas dicas bem bacanas no seu canal. Conta aqui pra gente um pouquinho do que você já falou lá, Aninha. Legal. A parte principal, assim, que eu acredito que é importante quando você decide fazer intercâmbio, é entender, beleza, qual que é o nível que eu tenho agora do idioma que eu quero aprender e qual que eu quero chegar, né? É bom porque aí você consegue entender, beleza, eu tô nesse nível aqui, mas em qual que eu quero, né, atingir, o que eu preciso fazer pra conseguir esse nível. E ali, uma coisa que eu tenho certeza que a Ana fez, que eu acho que a gente conversou sobre isso, que é pensar, beleza, eu tô no Brasil, o que eu posso fazer para conseguir entrar em uma imersão no idioma ainda aqui e chegar lá mais preparado para isso? Eu sei que uma das coisas que a Ana fez foi maratonar a série, né? Então, o que você pode fazer? Escolha uma série ali, pensando no, às vezes até no sotaque daquele lugar que você escolheu, no seu destino, e assista aquela série. Ali, a melhor coisa é realmente pensar, poxa, beleza, eu vou estar no intercâmbio e não vai ter legenda. Legal, não vai ter legenda, mas inicialmente talvez seja difícil você começar a assistir naquele idioma sem legenda, então vamos com calma. Comece ali, tem 2 formas, né? Você pode começar, tem várias formas na verdade, mas você pode começar ali assistindo, beleza, eu vou assistir em inglês. Vamos pensar que você vai fazer um idioma, um intercâmbio para aprender o idioma inglês. E aí, o que você vai fazer primeiro? Beleza, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou pegar uma série para praticar aquele idioma. Você vai achar esquisito tirar a legenda, tirar tudo. Então, beleza, assiste primeiro com a legenda em português. Mas você não vai ficar assim pra sempre. Saiba que você vai ter que se acostumar ali com o jeito dos personagens e tudo para você começar a tirar a legenda. E aí, depois, você vai começar a tirar real e colocar em tudo em inglês. Então, legenda em inglês, áudio em inglês. Mas não é aquele aprendizado passivo, que você só tá sentado ali no seu sofazinho, quentinho, com cobertorzinho. Não, você tá levando aquele momento ali como um momento de imersão para intercâmbio. Então, já começa a tirar alguns momentos para entender algumas palavras, algumas expressões, tudo isso.
Essa é a primeira fase ali quando você muda pra legenda. Depois você já vai parar esse momento. Você vai conseguir olhar para o que tá acontecendo na série e tentar absorver. Porque não vai dar pra você parar pra pegar o dicionário no meio da conversa. Então vamos começar a tirar isso. E aí, depois que você tirar isso, de toda hora tá checando, você já vai real oficial pra tirar as legendas. Então é um processo. Mas vai com calma que vai dar tudo certo. Porque aí você se prepara real oficial pro intercâmbio. Isso é uma forma de você já ir aprimorando ali seu listening, principalmente, pra você chegar lá pelo menos entendendo muito bem. Mas a prática também de conversação é muito boa. Então tenta encontrar algum amigo, né? A Ana foi fazer intercâmbio com um amigo dela. Então, poxa, tem mais amigos seus que falam, que gostam, né, do idioma, pra vocês praticarem juntos? Então já pensa nisso também pra desenvolvendo. Eu pesquisava muito expressões, porque, igual eu falei no início, era o que eu tinha mais dificuldade, porque eu já tinha um inglês, assim, bom, mas aquela expressão de dia a dia, eu não, assim, não dominava tanto, porque pra gente aqui não é natural, porque é uma coisa completamente diferente, não é uma tradução, a expressão às vezes é uma coisa nada a ver, então eu pesquisei muito isso, e também na internet tem blog da IF também, dá muita dica assim, Uma coisa das legal, expressões. na casa que eu fiquei tinha uma espanhola e ela era nível super avançado. E ela se recusava a conversar comigo em espanhol. Ela conversava comigo em inglês o tempo todo. E aí uma coisa que ela tinha, sempre você falou aí a questão do dicionário, que chega uma hora que a gente tem que abandonar, né? E é verdade. Que quando ela precisava recorrer ao dicionário, o dicionário dela era inglês. Né? Então, assim, então ela aprendia outros sinônimos daquela palavra, mas no mesmo idioma inglês. Então foi maravilhoso. Então, assim, foi uma dica super legal que eu aprendi com ela também. E que melhora bastante. Ana de cá. Me conta uma coisa. Quando você chegou, você fez um teste de nivelamento. Essa é a dúvida de muitas pessoas quando chegam. Elas, né, acham, falam, como é que eu vou saber que turma que eu vou ficar? Me conta como é que foi esse processo quando você chegou, o que foi feito, foi aplicado para você? Antes de ir pro intercâmbio, a Aninha falou, tem o teste que eu fiz. E aí, eu fiz o teste bem antes do intercâmbio, bem assim, na véspera do intercâmbio, né? Porque eu fechei em cima da hora. Então, eu nem fiquei sabendo que nível que eu tava. E aí, eu cheguei lá, e aí eles me contaram o nível que eu tava e fizeram uma espécie de entrevista comigo na iniciação, na segunda-feira. Então, a gente tem toda uma apresentação da escola e tudo. E depois, os professores passam de pessoa por pessoa pra bater um papo. Não é nada assim, eu tava morrendo de medo de, vai que meu nível vai cair, não sei o quê. Mas é super tranquilo, é realmente bate-papo, tipo, seu nome, de onde você veio. É uma conversa normal pra ver como que você se porta. E aí, esse nível, essa conversa confirmou o nível que o teste tinha assim, apontado. E esse teste da IF é muito bom, muito bom. Tinha muito tempo que eu não estava estudando inglês, e aí quando eu fiz o teste, tipo assim, realmente o que eu tava precisando, E aí lá foi super tranquilo. E também se você cai numa turma, por exemplo, teve uma amiga minha que ela caiu numa turma e ela já tava baixa. Ela falou na secretaria e na aula seguinte ela pulou de nível. Porque acaba que às vezes a pessoa conversa bem e tudo, mas na hora do vamos ver tem um pouco de dificuldade. Então, pra trocar de nível também na escola foi super tranquilo. Uma amiga minha que subiu e teve uma amiga minha que desceu. Então, assim, você nunca vai ficar desamparado, assim, numa sala perdida. Você vai estar sempre com a galera bem do seu nível. É impressionante. Então, isso é super importante, que isso é uma dúvida muito grande das pessoas. E aí, me conta um pouquinho como que foi os primeiros dias lá, né? O primeiro dia, na hora que você chega na escola, até você entender como que funciona a escola, como é que foi isso? Essa apresentação aí dos setores no primeiro dia. O primeiro dia é direcionado só pra isso. É bem legal. A gente tem primeiro uma reunião com todos os alunos da segunda. Eu até falei isso na minha live, que a segunda-feira é o dia animado. Porque se você tá chegando, é o seu primeiro dia. Mas se você tá na escola, é o dia de aluno novo. Então tem a iniciação e a gente fica tipo, nossa, quem que tá chegando? Não sei o quê. E aí a gente tem uma palestrinha, assim, pra explicar um pouco da escola, mostra os professores, os coordenadores. Aqui a gente recorre pra cada coisa, explica pra gente como que compra os passeios, as coisas, que eu adoro falar dos passeios. E depois tem essa parte de conversa com os professores para poder identificar seu nível. A gente também tem uma conversa com os outros alunos. E depois a gente parte logo para um tour pela cidade, que aí a gente conheceu, no caso de Santa Bárbara, foi o centro de Santa Bárbara. Aí deu uma volta com a gente, mostrou o parque, levou a gente no observatório, a gente passou no shopping. Então é realmente o momento de você se enturmar, assim. Eu fiz vários amigos no primeiro dia. E é super legal, que você já chega conhecendo, assim, a escola e tudo mais. Legal. Aninha, agora me conta a outra parte. As pessoas, às vezes, me perguntam assim, eu queria fazer 3 semanas de intercâmbio e 1 semana de pós-turno, né? Que é o nosso pacote de passeio em grupo. Eu sei que o seu não foi em grupo. Mas você fez turismo também. Quando você faz turismo, você consegue aprender o idioma? Você consegue praticar? Como é que foi a sua experiência? E quais foram os passeios que você fez? Legal. Eu fui pra Vancouver, no Canadá. E ali dá pra fazer vários passeios dentro de Vancouver, principalmente se você gosta da natureza, né? Tem muita coisa legal em Vancouver. E aí, o que a gente fazia? Eu fiz intercâmbio com o meu namorado, que hoje é meu marido. E ele é uma pessoa super entortada. Super. As amizades, assim, já tá chamando pra sair, já dá tudo. E eu sou uma pessoa mais fechada. Então, eu quase não saí com as pessoas da minha sala. Mas pra mim foi ótimo. Por quê? Porque a turma dele era mais avançada que a minha. Então, eu sempre tava ao redor de pessoas que tinham um inglês melhor que o meu. E isso já é um ótimo ponto aí pra vocês observarem das amizades que vocês vão fazer no intercâmbio. Sempre ande com pessoas que falem melhor que você, né? Sempre na rotina de amigos, observe isso. Então, a gente sempre saía em conjunto, porque como nós dois falamos português, se a gente saísse sozinho, ia rolar o quê? O português. Eu falei assim, não, poxa, tem que ter pelo menos um gringo aqui nesse passeio. Então a gente sempre enturmava com outras pessoas de fora. Isso foi um ponto importante, mas sempre agregar pessoas de outros países pra forçar todo mundo que tá ali a conversar naquele idioma que tá aprendendo. Isso é muito bom, porque durante o seu intercâmbio também é um momento que você, poxa, beleza, eu tô na sala de aula, mas fora da sala de aula também vai ser muito importante pra você praticar e melhorar e evoluir o idioma. Então, quanto mais você praticar ali com outras pessoas, melhor ainda. Exatamente. E aí me conta agora que você tá planejando, você fez um intercâmbio, o primeiro intercâmbio você tinha 21, né?
Isso, 21 fiz anos. 22 lá, tipo assim, foi no meio do intercâmbio. Pois é. E o próximo intercâmbio você vai fazer com 27. 27 aninhos. Me exatamente. conta o que você vai fazer de diferente. Ó, primeiro tópico de diferente. Eu vou fazer esse intercâmbio sem o meu marido, né? Agora marido, sem meu marido. Então, toda aquela experiência de, poxa, chegar no aeroporto sozinha, ter que chegar na casa de família, ter que me virar lá, tudo isso vai ser sozinha. Não vai ter ninguém ali de apoio ali no meio do viagem. E, além disso, eu já tenho todo esse know-how que eu tive, né, de conhecimento de realmente praticar o idioma no dia a dia, e eu vou conseguir aplicar isso lá real e oficial. Então, eu tô doida pra testar. Falei assim, gente, tô estudando inglês há tanto tempo, né, porque a gente pensa, poxa, eu fiz intercâmbio. Mas se eu só fazer intercâmbio e não continuar praticando, e aí, você vai perder aquilo em algum momento, né? Porque você tem que praticar, não tem jeito. Exatamente. O aprendizado do idioma é constante. E eu já tô indo fazer outro intercâmbio, então eu vou, assim. E aí, vai ser o momento de real e oficial. E aí, sabe? Bora lá conversar com a galera, vamos ver como Exatamente, vai agora ser. sou eu e eu, né? Exato. Não adianta. Então, assim, se eu ficar fechada, se eu não for, né? Se eu ficar tímida, eu vou perder oportunidades. É o que eu falo sempre, é o seguinte: quando a gente está no intercâmbio, a gente tem a oportunidade de ser quem a gente sempre quis ser na vida. Porque ninguém ali te conhece, ninguém sabe seu passado, ninguém sabe nada. Se um dia você foi tímida, ali naquele momento você não é mais. Se um dia você foi, sei lá, chata, encrenquinha, não sei o quê, você chegou lá, gente, você tá em outra vibe, você tá no intercâmbio, você tá na melhor experiência da sua vida, entendeu? Então, assim, você vai ficar criando caso com coisa pequena, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que estar preparado para tudo. Por quê? A gente está saindo da nossa casa, a gente está indo para um outro lugar, um outro país, outra língua, outra cultura, né? Então, a gente não tem que querer repetir tudo que a gente faz na nossa casa. A gente vai fazer outras coisas, né? E, às vezes, por não sair alguma coisa do jeito que a gente planejou, não significa que o mundo acabou. A gente precisa também saber enfrentar essas dificuldades, né? Porque, assim, eu tô aqui para ajudar sempre que precisar, mas eu não tenho como te garantir que vai dar tudo certo. Olha, vai dar tudo certo, não vai acontecer absolutamente nada. Pode acontecer. Isso não está sob o meu controle, né? Eu quero e a gente faz tudo para que dê tudo certo. Mas se alguma coisa der errado, eu estou aqui para ajudar. A gente tem um staff em cada escola também responsável por cada coisa, né? Sobre essa questão das aulas, sobre a questão das acomodações, dos passeios, né? Mas é importante isso, a gente poder trabalhar esse tipo de coisa dentro da gente mesmo. De ir para o intercâmbio com outra vibe mesmo, né? Disposto a enfrentar tudo que precisar ser enfrentado. Né? E que isso não seja motivo para acabar com a sua experiência. Nossa, foi péssimo. Por quê? Não, porque eu cheguei no aeroporto e não encontrei o transfer. Acabou o intercâmbio no aeroporto. Depois você vai contar isso em live. Porque foi o fim do mundo porque não encontrou o transfer, entendeu? Né? Gente, não encontrei o transfer. Por quê? Porque eu passei direto. Eu não vi. Não foi isso, Ana, que aconteceu? Então. Mas o que aconteceu? Eu fiquei lá 1 hora sofrendo. E aí, na hora que eu resolvi tomar uma atitude, eu liguei, a mulher falou, não, fiquei ali. Aí você chegou lá e falou, tudo bem, o transfer tá aqui. Ok, meu intercâmbio voltou a ser um sucesso. É tipo isso. Esse é um ponto muito importante, né? Como que a gente chama? A gente chama de inteligência emocional, vamos dizer assim, né? De você saber lidar ali com as situações que vão acontecer. E isso a gente também pode se preparar ainda no Brasil, pensando, poxa, o que pode acontecer? Quais são as possibilidades de dar errado ali no meio do caminho? Poxa, eu posso chegar no aeroporto e não encontrar meu transfer. Com certeza. Gente, outra coisa, quem vai para casa de família, né? Isso também vale para quem vai para residência estudantil, quem vai ficar no campus. Não vá achando que vai encontrar um quarto que vai ser uma suíte mobiliada com televisão, computador, mesa, armários, não sei o que lá, te esperando em um buffet com churrasco, para você chegar e ficar bem satisfeita. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que é tudo muito simples, né? Então, assim, com certeza é mais simples do que a gente tem na nossa casa. Mas mesmo assim, a experiência é maravilhosa. Você não pode ficar, olha, eu não tenho televisão no meu quarto, então meu intercâmbio foi um fracasso por causa disso. Eu só gosto de televisão, né? Então, assim, a gente precisa saber o que a gente vai encontrar realmente no intercâmbio para a gente não se frustrar em relação a isso. Ana, as duas, tinha televisão no quarto de vocês? Não. O meu também não tinha, tá? Tinha banheiro dentro do quarto de vocês? Não. O meu também não, tá? Eu usava, era um banheiro só para casa. Aliás, eram 2 banheiros para casa e a família toda usava, né? Era assim que funcionava. E na minha casa era um banho por dia e quem fosse o último a tomar banho tinha que enxugar o banheiro. Tem regra, né? Então, assim, a minha casa era toda carpetada e todo mundo tinha que tirar o sapato na entrada. Né? Hoje já não é tão estranho mais, mas isso há 20 anos atrás, para nós brasileiros, era. Né? A gente sempre andava descalço dentro de casa. Né? Então, me conta aí um costume que foi diferente, que você, assim, precisou se adaptar no seu intercâmbio. Legal, isso do sapato é um deles, né? Porque, assim, eu não tive sapato. Ainda mais que eu fui no inverno, então era uma bota. Eu já tava com gelão lá fora, eu tinha que tirar meu sapato antes de entrar. Isso não cabia na minha cabeça. Gente, não de frio. E aí eu tinha sempre que tirar o sapato. Aí você vai adaptando ali a rotina da família. Eu dividia o banheiro com a vovó da família. Então, às vezes, sei lá, sujava alguma coisa, ela ia no banheiro e me mostrava como que limpava a pia do banheiro. Que eu nunca tinha parado pra pensar na limpar a pia do banheiro. Eu limpei muito a pia. É tipo isso, gente. Né? Ninguém vai ficar te dando as coisas na mão. Tipo, a comida que tem é aquela. Se você quer comer outra coisa, você faz. Não é assim? Acho que o mais difícil pra mim foi o banho. Nossa. Por quê? Porque eu tomo banho o dia inteiro. Sério? E os intercambistas não tomavam. E, tipo assim, eles não atrapalhavam o meu banho. Só que eu tomava banho o dia inteiro e eu ficava incomodada. Que eu falava, gente, vocês não tomam banho. O que tá acontecendo? E eu tenho
com limpeza. Muito, 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 muito. Eu sou muito insuportável com limpeza. Então, era assim, eu era a louca que tomava banho o dia inteiro e toda hora que eu tomava banho eu tava com a buchinha esfregando o box. Eu estragava o box, eu usava a pia, eu ia com a buchinha esfregava a pia. Eu acho que eu gastei tanto de material de limpeza que eu comprei pra mim mesma, assim, não pela casa, assim, mas é costume das outras pessoas. Eu falei isso, eu tava conversando com a Mariana, acho que vai fazer intercâmbio. Eu falei com ela, olha, é maravilhoso, é uma cultura diferente, mas eles não tomam banho. Ninguém toma banho. Na Europa, nos Estados Unidos, não toma banho. Então você já acostuma já que você vai ser a maluca que sai do banheiro toda hora. Pois é, mas imagina se você tivesse ficado numa casa igual a minha. A minha já falou comigo no dia que eu cheguei. Ela falou, A ó, minha aqui implicava. tem algumas regras. Aí me passou dentre as regras. Ela falou, banho é um só por dia. Ah, não. Aí eu tive que tomar menos, porque ela me falou também, só que ela gostava muito de mim nessa parte assim, de limpeza, que ela sabia que eu limpava tudo. Você Aí ajudava ela, né? ela via que eu que limpava, eu que aspirava a casa e tal. Aí ela falou assim, não, Aí ela não implicou tanto com o meu banho, não, mas eu tomava 2, assim, tava controlando. Mas as meninas tomavam tinha dia que não tomava nada, e dia que tomava, a mulher implicava. Se tomava 2, Tinha a um mulher... povo que tomava a cada 2 dias, assim, bem natural, né? Ô, Aninha, e me conta, e no Canadá, em pleno inverno, como é que era essa questão aí dos banhos? A Ana não podia ser minha colega de quarto, porque eu, assim, sinceramente, eu pulava uns dias ali. Não tinha condição. Mas tipo assim, eu sou muito calorenta. Então, por exemplo, eu tava com muita roupa ali de frio. E no caminho do metrô até a escola, eu já chegava lá, assim, pingando. Então, eu chegava já tirando a roupa da escola, tipo assim, tirando os casacos, já colocando tudo. Então, assim, de vez em quando eu pulava nos banhos, sim. Mas a maioria das vezes eu tomava porque eu tava o quê? Não adiantava, entendeu? Eu tava no calor quase. E me conta sobre a alimentação. Como é que era a sua alimentação lá? Porque tem gente que acha que vai sair daqui e vai fazer isso, né? Vai ter um super buffet de hotel no café da manhã, vai ter um churrasco à tarde, né, no almoço, vai ter um japonês te esperando à noite, né? Não é bem assim. Como é que era a alimentação? E quanto que você gastava quando você comia na rua? Mais ou menos, você lembra? Legal. Assim, a gente fechou o pacote que tinha refeições na casa. Então a gente queria, né, economizar. Então o que a gente pensava? Poxa, não vou sair Vou pra comer comer em todo casa. dia. Vou comer em casa. Então a gente saía mais nos finais de semana, porque a gente já tava em um passeio e tudo, e a gente aproveitava pra comer, lanchar alguma coisa diferente, experimentar algum prato típico, alguma coisa assim. Mas na casa de família, a única coisa que o pessoal fala, né, normalmente em Vancouver, né, em todos os intercâmbios que você vai fazer, você não fica geralmente com uma pessoa que é nativa daquele país. Às vezes é um imigrante, alguma coisa assim, que também é um nativo daquele país, mas vocês entenderem. E aí, às vezes, eles trazem umas outras culturas também pra você, não é só daquele país. E eu fiquei com filipino-canadenses, então eles tinham ali umas comidas típicas que eram deles também. E aí, eu lembro que o arroz, assim, qualquer pessoa que for pra Vancouver pergunta do arroz da Roche Family, porque o arroz da Roche Family parece um arroz japonês, assim, porque ele é bem cuidadinho, sabe? Eu fiquei sentindo falta do arroz soltinho da gente aqui no Brasil. Mas na Roche Family, assim, comia de tudo que me davam, exceto quando tinha muita pimenta, porque aí eu corria, eu já avisei, olha, não como pimenta, eles já perguntaram o que você gosta de comer, por Vancouver ser ali na costa, eles já perguntam sobre comidas ali, né, tipo, sei lá, um peixe, um camarão, alguma coisa assim, se você come ou não, pra eles conseguirem fazer. No mais, era um arroz ali, alguma carne, salada, sempre tinha uma salada, e não tinha muito suco, igual a gente costuma fazer suco natural. Nem fruta, né? Não, a fruta também não, nada disso. mais tropical, né? Pois é, não tem nada disso. Então, Eu paguei R$35 num suco de laranja lá. Pois Sem é, querer. eu tenho ódio de gente assim, tá? Sem querer. Sem querer, Não, tudo bem. foi sem querer. Eu achei que era barato. Eu fui passar o cartão, aí a moça virou pra mim e falou, $9. Aí eu tinha acabado de chegar, eu não tava achando meu transfer. Aí eu falei, não, moça, pelo amor de Deus, ela me entregou o copo, aí eu tive que pagar. Fiquei muito triste. Deu ruim. Não, gente, não é fácil. Né? Assim, a gente precisa realmente procurar saber o que é de comida típica daquele local, né? Igual eu achei bacana você falar aí também. Eu fiquei na casa de indianos. Na Inglaterra é muito comum isso. Se prepare, eu adorei o vídeo que você postou do metrô. Eu também. Aninha, você escuta essa frase 180 vezes por dia. E é nesse ritmo, tá? Tem esse mesmo ritmo. Depois você posta de novo, porque foi muito legal. Muito bom, ri demais. Então, a gente vive realmente a cultura, né? Eles fazem questão de servir as refeições de acordo com a cultura do país onde eles estão, mas eles oferecem também de acordo com a deles, né? A minha mãe fazia comida indiana para o marido, né? Era um casal sem filhos que recebiam alguns estudantes, né? Eu fiquei com mais 3. Então, ela falava assim, olha, hoje eu fiz uma comida indiana, vocês estão convidados, se vocês quiserem comer, experimentar e tal. Né? Mas pra gente, ela falava, olha, essa refeição aqui é tipicamente inglesa. E aí ela fazia as refeições pra gente dessa forma. Né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco. Agora, o meu almoço sempre era um sanduíche gelado, né, gente, na escola. Né? Por quê? Porque é o que rola. É o que é mais em conta, é o que tá ali à mão, entendeu? É o que, né, é o que cabe no bolso pra todo dia. Eu já tinha um jantar bacana, eu já tinha um café da manhã bacana. O almoço era um sanduíche gelado. Né? Mas tinha outras opções, se eu tivesse disposta a gastar um pouco mais. E tinha também os fast foods, que assim, é a salvação quando a gente está em qualquer lugar do mundo que a gente não gosta da comida. Né? A gente sabe que a gente vai encontrar em determinados lugares aquele gosto familiar. Né? Agora me conta um pouco, para mim, o que mais chamou a atenção para mim foi que na casa onde eu estava, servia purê de batata frita e feijão no mesmo prato. Gente, chocada. Com almôndega, feijão em lata, tá? Almôndega, alface e tomate. E vocês, qual que foi assim, a comida típica que mais chamou a atenção? Arroz com carne.
era filipina também, então ela fazia aquele arroz todo dia e uma carne de panela muito da esquisita. Era assim, aí eu e Vitor, a gente comia, na verdade, arroz com ketchup e queijo ralado, que aí a gente colocava lá o nosso tempero. Mas era engraçado porque pra gente era muito comum comer arroz, então o arroz não incomodava. E a carne, tinha dia que era uma carne mais assim, porque a gente tava mais acostumado, tinha dia que era uma carne assim, meio esquisita e tal, mas assim, esquisita pra gente, no caso, né? E a minha amiga francesa, ela tinha ódio da comida da Ruth. Ela falou assim, aonde que todo mundo come arroz todo dia? Quem que é maluca? Essa mulher é maluca, ela come arroz todo dia. Aí eu olhava pra Vitor, o Vitor olhava pra mim e a gente falava assim, coitada. Se eu pudesse, eu comia arroz no café, na janta, no almoço, no café. O arroz tava de boa. E meu almoço, a galera que me segue, quando eu já falo do almoço, todo mundo já ri da minha cara, já sabe dessa história. Que eu e o Vitor, a gente comeu o McDonald's um mês, né? Todo dia no almoço. Porque lá na Califórnia, se você queria, lá era tipo salada da escola, que a gente não achava tão gostosa, mas que era cara também, era tipo $12. Macarrão, que aí tinha uma coisa de macarrão lá, que era tipo $16. E McDonald's, que era $5, 2 sanduíches. Então, assim, a gente pegou aquele do 2 por 5 todos os dias do intercâmbio. A gente fez a prova, a gente não morre comendo McDonald's todo dia. Foi 30 dias de McDonald's. E era ótimo, porque assim, tinha dia que a gente pegava 2, aí a gente podia trocar o hambúrguer, a gente podia pegar tipo um hambúrguer de 10 nuggets, 20 nuggets. Era assim, o dobro por 5. Então tinha dia que sobrava pra janta. Então, assim... Então, essa foi a economia mais economia que eu fiz no intercâmbio. Eu comi McDonald's todos os dias e voltei pro Brasil morrendo de saudade. Eu sinto falta de comer o tal do McDonald's todo dia. Eu acostumei a pedir o meu McDonald's no pickles lá, e aí a gente pedia todo dia. Era muito bom. Eu tô rindo agora, mas eu não duvido que eu vou fazer isso em Londres, não, viu? Ai, lá tá esse cara comigo. Ainda mais lá, viu? Se prepara. Ai, meu Deus. Já tô juntando dinheiro já pra aguentar Londres. Eu também já tô juntando dinheiro já pra não ter que comer McDonald's no meu próximo. Eu tô juntando dinheiro pra comer o McDonald's. Gente, mas olha, essa é uma dica maravilhosa, tá? É óbvio que a gente não tá incentivando, né, alimentação de fast food, mas assim, de verdade, quando a gente sente saudade de casa, o que tem de mais barato e com sabor familiar é o fast food. Aí, assim, você encontra um Pizza Hut, um KFC, um McDonald's, aí você sabe, gente. dentro e fala assim, ai, nossa, vou me acabar, né? Porque realmente as comidas são diferentes, os temperos são diferentes, né? Então, assim, nem sempre a gente se acostuma, né? A gente fica querendo aí o nosso arrozinho com feijão, bife, batata frita, né? Igual, assim, essa questão de fruta, suco, é uma coisa que me chamou muita atenção também, né? É muito raro. Quando tem, é muito caro. Muitas vezes é enlatado, né? Ela já é em caldas, não é aquela fruta fresca, como a gente é acostumado aqui, né? O suco é sempre industrializado. Então, tem essas coisas. Então, o que adianta? Eu vou falar assim, não, eu só tomo suco de laranja, eu vou ter que tomar suco de laranja onde eu tiver? Não é, vai tomar o que tem, né? Se abra para o novo. Né? Não recomendo. O suco de laranja, não recomendo. Não vale a pena, né, Ana? Não façam isso, muito menos no aeroporto, não é legal. Meninas, foi uma delícia a conversa com vocês. Eu queria que vocês falassem alguma coisa que vocês quisessem falar à vontade, assim, sobre o intercâmbio. E a dica na questão da proficiência também, né? Como aproveitar ao máximo e voltar num nível bem mais avançado do que você chegou. Show. Então eu vou começar, Ana. Então vamos lá. Ó, a minha dica pra você é que você realmente pare de colocar desculpa. Eu sei que tá colocando desculpa aí, pra não começar a praticar antes do seu intercâmbio. Então já começa. 10 minutinhos por dia, depois aumenta pra 20, mas não perca a frequência. Todo dia faça alguma coisa. Vai diversificando ali, vê série, um aplicativo, escreve alguma coisa, conversa com alguém. Tudo isso pra você chegar mais preparado pro intercâmbio. E lembrando que depois do intercâmbio você também consegue praticar e continuar praticando. Então aproveita isso pra continuar firmando ali esse idioma no seu dia a dia também. A minha dica já vai mais pro intercâmbio. Eu falo de experiência própria. O idioma que você aprende é 50% de estudo e 50% de cara de pau. Então, assim, eu era cara de pau. No meu caso, foi diferente da Aninha. Eu era cara de pau e o Vitor que era o tímido. E aí eu cheguei lá igual uma matraca, falando inglês com todo mundo. Não. Vitor, como que fala garfo? Aí eu falava, o Vitor era meu dicionário. Então, assim, ele ficava caladinho do lado. Aí eu falava, Vitor, e agora? Como que fala, sei lá, papel? Aí ele me falava e aí eu colocava na frase. Então, a dica que eu dou é seja cara de pau. Se você não sabe a palavra, não tem vergonha de perguntar, de falar errado. Vai fazer espanhol, fala lixerita, portita, mas conversa, porque você vai aprender. Vai ser na cara e na coragem, você vai aprender. De uma forma e de outra. A partir do momento que você familiarizar de conversar esse idioma com as pessoas que estão do seu lado e não ter medo de errar, eu falava alguma coisa errada, meu professor me corrigia. Não fica constrangido, pensa que você tá aprendendo. Então, assim, fala, cara de pau mesmo, não sabe falar tudo, finge que você sabe, fala. Chega no intercâmbio achando que você é fluente. Disposto a aprender e conversando na cara de pau mesmo. Fala errado, não tem problema, mas só conversando que você vai aprender, senão você vai aprender. Maravilhoso, meninas. Muito obrigada. Vocês são umas queridas. Que a gente consiga conversar várias vezes depois de novo, para vocês continuarem contando aí a experiência de vocês. Um beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchauzinho.